Minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 18 de agosto, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Helena. Santa Helena, ela é a mãe do imperador romano Constantino Magno. Ela nasceu na Bitínia, era uma província do Império Romano em meados do século III. Ela era de família simples, tornou-se uma bela jovem, inteligente e bondosa. Trabalhava numa importante hospedaria na sua cidade natal, quando ela conheceu o tributo Constâncio Cloro. Apaixonados, eles se casaram, mas quando o imperador Maximiano, unindo-se a Constâncio no governo romano, o nomeou corregente, portanto, o seu sucessor, ele exigiu que ele abandonasse Helena e se casasse com sua enteada Teodora. Isso era possível por quê? Porque a lei romana, ela não reconhecia o casamento entre nobres e plebeus. E o ambicioso Constâncio obedeceu. Entretanto, levou consigo para Roma o filho Constantino, que nascera em 274 da união com Helena, que ficou separada do filho por 14 anos. Constantino, por sua vez, crescia no exército romano por causa da sua coragem e também da sua inteligência. Com a morte do pai em 306, Constantino mandou buscar a mãe para junto de si na corte romana. Ela já se havia convertido, e se tornado uma cristã fervorosa e piedosa. O jovem Constantino, auxiliado pela sabedoria de Helena, conseguiu assumir o trono como legítimo sucessor do pai. Primeiro, tornou-se governador, depois o supremo e incontestável imperador de Roma, recebendo o nome de Constantino o Grande. Para tanto, teve de vencer o seu pior adversário, Maxêncio, na histórica batalha travada em 312 às portas de Roma. Assim, Santa Helena ela voltou a viver na corte e recebeu do filho o título de mulher nobilíssima. Depois disso, ainda recebeu a mais alta honra que uma mulher poderia receber em Roma, o título de Augusta. Estava começando um novo tempo para todo o cristianismo. Até o ano de 313, Constantino ainda não era cristão. Mas na batalha de Constantino contra Maxêncio, ocorreu um fato extraordinário. A situação era favorável a Maxêncio. Constantino, porém, contrário às perseguições contra o cristianismo, ele teve uma visão, uma cruz brilhante nos céus e as palavras: "Com este sinal vencerás". Constantino, então, mandou pintar as bandeiras e os estandartes do seu exército com esta cruz, e ele venceu. Esse acontecimento causou a conversão de Constantino. Constantino, ele ordenou o fim das perseguições contra os cristãos através do famoso documento chamado de Edito de Milão, no ano de 313. Graças ao edito, o cristianismo ele passou a ter os mesmos direitos das outras religiões. Anos mais tarde, o imperador Teodósio fez o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Santa Helena, ao longo de sua vida, mostrou grande fervor. Este fervor aparecia em grandes obras assistenciais e também na construção de várias igrejas em lugares santos. Santa Helena procurou se instruir na fé cristã e mostrou grande piedade ao longo da sua vida. Por isso, o imperador Constantino, ele recompensou seus méritos com o título honroso de Augusta. Além disso, mandou cunhar moedas com a imagem da rainha, sua mãe. Santa Helena, por sua vez, dedicou toda a sua influência e ações para proteger a fé cristã, que emergia das catacumbas para o tempo da liberdade. O maior desejo de Santa Helena era visitar a Terra Santa. Apesar da idade e das dificuldades da viagem, ela conseguiu realizar o seu sonho, visitando os lugares santos, promovendo o culto e mandando construir igrejas na Palestina. Santa Helena foi acompanhar escavações começadas em Jerusalém pelo bispo chamado São Macário. Este encontrou o Santo Sepulcro escavado na rocha, a cruz de Jesus e as duas cruzes dos ladrões. Santa Helena acompanhou tudo isso cheia de piedade e de felicidade. Conta a tradição
que, para identificar a verdadeira cruz de Jesus, levaram ao local uma mulher agonizante, que se curou milagrosamente ao tocar aquela que era a verdadeira cruz. O fato causou grande conforto para todos os cristãos. Entusiasmada com este acontecimento, ela mandou que procurassem a gruta do nascimento de Jesus e o lugar sobre o Monte das Oliveiras, onde Jesus falou com seus discípulos antes da ascensão. A generosidade de Santa Helena era grande. Ela ajudava os indivíduos e comunidades inteiras. Os pobres eram os objetos especiais, deste seu grande amor. Ela visitava igrejas e comunidades fazendo grandes doações. Pressentindo que o seu fim estava próximo, ela voltou para junto do seu filho Constantino, morrendo em seus braços aos 80 anos de idade, no ano incerto entre 328 e 330. O culto a Santa Helena, celebrado no dia 18 de agosto, é um dos mais antigos da Igreja Católica, pois passou a ser reverenciada como santa logo após a sua morte. Hoje, os restos mortais de Santa Helena estão em Roma, no Vaticano. Na arte litúrgica, Santa Helena ela é apresentada vestida como rainha, segurando a cruz ou indicando o local da cruz. Ela aparece também com a cruz sendo revelada a ela nos sonhos. Ela também é representada supervisionando a procura da cruz. A Igreja sempre a venerou e será grata a ela pela decisiva participação a favor da liberdade da Igreja. Santa Helena, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.